Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Thomas Hilgert, primeiro coordenador do Departamento de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Maria. Eu quero cumprimentar todos vocês, vou saudar os nossos amigos das redes sociais, os nossos amigos do nosso canal do YouTube. E o motivo desse vídeo é para trazer a vocês uma novidade que nós estamos lançando, que é uma série de vídeos sobre a adolescência. Então nós vamos lançar semanalmente vídeos falando sobre a adolescência, quais são as suas características, quais são as premissas que mostram que uma criança passou da fase da infância para a adolescência, se ainda está enquadrado dentro da adolescência. Uma questão hoje que muitos teóricos estão abordando, muitos filósofos, educadores, psicólogos, as ciências sociais estão abordando, sociologia, psicologia, é a questão de uma idade delimitada para a adolescência, né? Muitos dizem, a adolescência é de 11 a 14, algumas igrejas delimitam, por exemplo, o trabalho de 11 a 15, outros de 12 a 17, na verdade nós colocamos um parâmetro, mas ele é flexível, porque na verdade a adolescência é um conjunto de ações, de maturidade, é um conjunto de atitudes que vai ocorrendo ao longo do crescimento psicossocial e também individual desta criança, deste indivíduo dentro da própria sociedade. Então toda semana nós vamos lançar um vídeo sobre a adolescência. E o primeiro, que é hoje, dando abertura a este trabalho, nós vamos falar sobre o que é a adolescência. Bom, primeira pessoa que configurou a adolescência foi o Sr. Erikson, um filósofo inglês que observou e delimitou a adolescência da idade dos 12 aos 17 anos. Mas qual é o histórico? Sempre aconteceu a adolescência, sempre existiu. Quais são o histórico da existência de uma adolescência? A adolescência ela advém da Revolução Industrial, pelo século XVIII, aonde com a saída dos pais, a industrialização do trabalho, forçou então o surgimento social dessa classe, ou dessa faixa etária, se podemos dizer. Veja bem, antes da Revolução Industrial, os trabalhos eram manufaturados ou eram manuais. E então acontecia o quê? O pai pegava a criança inserida dentro de casa e ensinava a sua profissão. E ensinando a profissão, então estava sempre dentro de casa, estava ali ensinando, e com 12 anos, 11, essa criança já passava a ser atribuída a elas as responsabilidades. Em até algumas culturas, por exemplo, já era atribuído ao adolescente de 13, 14 anos, atribuições de casamento, constituição familiar e responsabilidades de adulto. Então, a adolescência ela advém a partir da onde? A partir da Revolução Industrial. O que aconteceu com esta faixa etária? Os pais agora passaram a sair para trabalhar, a entrar nas grandes indústrias e fábricas que surgiram com a Revolução Industrial, deixando então agora essas crianças, esses indivíduos da faixa etária dos 10 aos 17, 20 anos, em casa. Então, ociosos, assim podemos dizer. Então, com isso, socialmente se construiu um novo comportamento que antes não havia. Veja bem, a Bíblia também vai mostrar, vai falar que Jesus aprendeu com seu pai a profissão de carpinteiro, tendo em vista que fazia parte do judeu, da cultura judaica, por exemplo, a criança ser inserida na mesma profissão do seu pai. José era carpinteiro, passou a Jesus este trabalho. Veja bem que com 12 anos, a criança então ela entrava para o bar mitzvah, que é um ritual de iniciação à fase adulta. Então, quando a criança chegava aos 12 anos, já lhe era atribuída funções na sinagoga, lhe era atribuída funções de trabalho, lhe era atribuído funções de sustento da casa, lhe era atribuído funções até já de
familiaridade, já era atribuído aquelas questões de casamento, arranjado, preparado os casamentos, o despojamento, já com 12, 13, 14 anos. Se nós olharmos hoje o que é uma criança de 12, 13, 14 anos, veja que o conceito social mudou muito, o contexto também, né? Então, com a Revolução Industrial já não aconteceu mais essa questão de transferir e o amadurecimento precoce e a atribuição de responsabilidades adultas a alguém que tenha recém 12 anos. Agora, todavia, com esse surgimento da faixa etária da adolescência, Erickson vai dizer que a partir disto, esta faixa etária ela começa a ser atribuído comportamentos bem peculiares e característicos. O que começa a acontecer com esta faixa etária? Começou-se a observar, então, também com alguns aperfeiçoamentos de teorias, com o aperfeiçoamento das ciências humanas, da filosofia, da sociologia, também a questão da psicologia como ciência, com Wundt, que já começa então a observar o comportamentalismo, já começa a observar o behaviorismo de Pavlov, né? Começa a se testar comportamentos e observar que esta faixa etária, a partir da Revolução Francesa, idade moderna, pós-modernidade, é atribuído a elas características bem peculiares. Primeira delas, vamos lá? Vamos ver quais são as características da adolescência. Primeira delas, a adolescência é marcada pelo descobrimento do corpo. A puberdade é o marco inicial de uma adolescência. Ah, mas tem idade, irmão Thomas? Não. Se delimita que a partir dos 12 anos, mas se nós olharmos, tem crianças com 9 anos que já estão entrando na puberdade, outras vão às vezes aos 13, aos 14. Então, a primeira questão que você começa a observar, que o seu filho, ou o seu aluno, ou o seu sobrinho, o seu neto, ou alguém que está na sua volta, no seu convívio, está entrando na adolescência, é a puberdade, o aparecimento de pelos, o aparecimento do pomo Adão. Isso tem características físicas também, né? O pomo de Adão, no homem, nas meninas começa já o aparecimento dos seios, né? E isso começa então a marcar que a criança ela está saindo da infância e entrando aonde? Na adolescência. Segunda característica na adolescência, a procura de inserção de um grupo social. A adolescente, a criança que entra na adolescência, a primeira coisa que ela começa a procurar é se inserir em um grupo social. O que é um grupo social? Um grupo social é aquela comunidade de pessoas inseridas dentro de uma comunidade que comungam dos mesmos ideais, das mesmas ideias, das mesmas práticas. Nós podemos dizer aqui hoje cultura funk, cultura rock, cultura emo, cultura etc. São grupos sociais dentro da comunidade. Então o adolescente ele vai procurar entrar em um grupo social, ser aceito dentro de um grupo social. Ele começa a sair, então ele começa a já não olhar, melhor dizendo, para somente dentro da sua casa, dentro da sua família, do seu pai, a sua mãe. Até então, tudo que ele tinha eram os seus olhos voltados para dentro de casa. Pai, mãe, irmãos, aqueles que têm, né? Alguns primos, ou seja, o ambiente familiar. Agora, quando começa a entrar dentro da adolescência, ele começa a procurar uma inserção dentro de um grupo social. Então você vai começar a observar a mudança de algumas atitudes do seu adolescente. Mas ele nunca fez isso. Eu estou preocupada com ele, porque antes ele não gostava disso, agora ele gosta. Ele está entrando na adolescência e procurando um grupo social. Terceira característica, fase dos questionamentos, aquele monte de pergunta, ou até a certa rebeldia que a gente diz. Por quê? Porque conforme ele começa a procurar os grupos sociais, esse adolescente ele também começa a questionar conceitos que estavam inseridos dentro da sua família.
Porque quando tu entra dentro de algum outro grupo social, você encontra dentro desse grupo diversidades de ideias, de conceitos, de criações. Por exemplo, a criação que eu vou usar dentro para o meu filho, os conceitos, não é a mesma do meu vizinho, do vizinho do lado, do colega do teu filho que está entrando na adolescência. Quando eles se inserem dentro do grupo social, então entra um embate de conceitos e ideias. E aí então o adolescente começa a questionar o que o seu pai, a sua mãe, a sua família ensinou até ali então e mostrou como valor, moral, conceito e ética. Ele já nos perguntou: pai, por que eu não posso e a fulana pode? Mãe, por que o meu colega pode isso e eu não posso? Pai, eu queria ser que nem meu pai, porque lá eu queria um questionamento que tem muito dentro da família. Eu não queria ser seu filho, eu queria ser filho do tal lá, do colega, do fulano de tal lá. Porque olha como ele é como filho dele. Ele deixa tudo, ele libera tudo, ele pode tudo e eu não posso. Veja bem, isso são fases, são questões de alguém que está já dentro da adolescência. É absolutamente normal, gente, tá? É normal, isso faz parte até do crescimento psíquico e do amadurecimento. As experiências trazem o amadurecimento do ser humano. Então é absolutamente normal, tá, meus queridos e queridas? Outra questão, que alguém que está dentro da adolescência já é o fator sexo oposto, tá? Ele já começa a olhar e a descobrir uma sexualidade que ainda não estava aflorada. Veja que com o início da puberdade, um turbilhão de hormônios é injetado na corrente sanguínea, né? Podemos assim dizer, e no sistema nervoso, um turbilhão de neurotransmissores responsáveis pela sexualidade, né, da criança que agora é um adolescente. Então, o natural já a analisar, olhar, descobrir as paixões da adolescência. Quem nunca ouviu dizer que a primeira paixão da adolescência marca, né? A paixão nem sabe o que é o amor, nem sabe o que é a paixão, na verdade. Mas é o que eles conhecem sobre o amor, sobre sexualidade. Quando eu digo sexualidade, não estou me referindo à relação sexual, mas estou me referindo a relacionamentos afetivos, inclusive até próprias amizades são sexualidade, são questões de relações afetivas, como o pai e a mãe. É descoberto uma sexualidade desde, na verdade, que nascemos. Já, por exemplo, a psicanálise vai abordar as fases da infância, né? A fase oral, a fase anal, a fase fálica, etc. Vai dizer que a fase oral é puro sentido, né? É puro instinto, é o desejo de satisfação própria, que é o alimento, no caso para o bebê, ele não sabe outro mundo a não ser dormir e alimento, focado junto na mãe, aquela simbiose da mãe. Isso aí tudo já está construindo uma sexualidade, faz parte, e na adolescência se aflora isso. Então isso faz parte de uma adolescência. A outra questão que marca uma pessoa está entrando na adolescência junto aos questionamentos é um intento de romper com limites. Veja bem, ele é imposto limites. O pai põe limites. Olha aqui, meu filho, se você passar de ano, por exemplo, se você for aprovado, tiver o conceito de aprovação dentro da escola, o pai vai te dar tal presente. Isso você está impondo um limite para receber tal coisa. Outra coisa, meu filho, o pai não quer que você esteja além das 10 horas na rua. Esse é pôr um limite, é estabelecer uma linha a qual o adolescente não pode passar. É intrínseco do adolescente, pelo menos, o desejo de ultrapassar, de romper com esses limites. Alguns rompem, só para testar também até onde os próprios pais estão dispostos a ceder ou não ceder. Isso faz parte, tudo isso faz parte de uma adolescência. Então, visto, olha só, que dentro desses conceitos de adolescente, o que o adolescente mais precisa hoje, no tempo que nós estamos vivendo,
é de alguém que ele atribua confiança. A adolescência também é marcada pelo início e o estabelecimento de um vínculo de confiança. Ele está deixando de ser criança. Quando é criança, tu não pode confiar ou estabelecer ou colocar neles certas responsabilidades, porque eles não estão prontos ainda para cumpri-las. Criança é brinquedo, criança é correr, criança é chorar, criança é sublinhar, chutar bola, né? Uma característica da nossa criança é jogar videogame, né? É olhar vídeo, estar no celular, é uma característica da pós-modernidade e da geração alfa, que são aqueles que nasceram a partir do ano 2000, são aquelas que nasceram já inseridos no contexto da tecnologia e dos avanços tecnológicos. Que nós vamos falar sobre isso ao longo dos nossos vídeos sobre gerações. Tá bom, gente? Marque, então, toda semana nós vamos falar sobre a adolescência. E hoje nós estamos então traçando algumas características peculiares da adolescência. E uma delas é o estabelecimento de um vínculo de confiança. É você atribuir responsabilidades a eles e esperar deles o cumprimento. O não cumprimento gera uma consequência, isso é natural. Isso gera a frustração, que é o que está faltando hoje na nossa geração. Uma geração que não sabe lidar, na geração de adolescentes de hoje, com a frustração. Com o não, com o fracasso, que é natural, às vezes não sabe lidar. Por isso que a gente tem esses altos índices de adolescentes com automutilação, com tendências suicidas, com depressão, né? Dando ouvidos a jogos que está sendo lançado nas redes sociais. O adolescente, ele procura, na verdade, gente, uma aceitação. E se não encontra dentro de casa, veja bem, conceito de aceitação não é liberação. Tá? Não entenda que você tornar o seu adolescente aceito dentro da sua casa não é você liberar tudo, é você dar total liberdade para fazer o que ele bem entender e não pressionar, não. O conceito de aceitação é entender. Eu até conheço um amigo meu, vou citar a frase do psicólogo Joelson Lemos, coordenador dos adolescentes de Porto Alegre, que a adolescência é entender para atender. Ele precisa de um atendimento, de ser voltado para si, de uma atenção maior. Na criança, tu dá uma atenção no brinquedo, a tua atenção de brincar, de sentar no chão, de chutar uma bola com a criança de 8 anos. Eu tenho meu filho de 2 anos, a alegria dele quando eu paro para jogar bola com ele, quando eu brinco com ele no patinete dele. Para a criança isso é suficiente, satisfaz. Agora para o adolescente ele precisa de um entendimento, um atendimento, uma demanda, ouvi-los nas suas vicissitudes, prestar atenção. Então eu vou deixar um conselho para nós encerrarmos o vídeo de hoje, já estamos há bastante tempo. O meu conselho para você, pai, mãe, você que é responsável por um adolescente, demande atenção. Não terceirize a sua atenção para a escola, para a tecnologia, para o tio, para a tia. Tá? Não terceirize para a igreja, como muitos estão terceirizando a atenção e a educação para estes órgãos, para a tecnologia, smartphone, tablet, computador, videogame, de últimas gerações, para a roupa da marca. Te dou tudo, quiser, vai lá na loja, compra, ainda que você tenha condições, não. O que o seu adolescente precisa, para nós encerrarmos esse vídeo de hoje, é que você, pai, mãe ou responsável, demande atenção ao seu adolescente. Ouça ele, veja o que ele está passando. Às vezes você critica ele por um comportamento um pouco agressivo, mas quando você for parar para ouvir ele, dá essa abertura e esta confiança para que ele se abra para você, porque muitos adolescentes não se abrem para os seus pais,
porque acham que os seus pais não vão entender, vão julgar, vão brigar, vão botar de castigo, vão até surrar. Porque existe isso. E não ouve. E às vezes ele está passando por um problema dentro da escola, do círculo de amizade deles, e você não sabe o porquê que ele está tendo esse comportamento dentro da sua própria casa. Então, olhe mais para o seu filho. Viu? Atente mais, demande mais atenção para o seu filho, para o seu adolescente, ele precisa. E os exemplos dados por você permearão a vida inteira, até a velhice desse adolescente. Viu? Nós vamos falar mais sobre adolescente e limites, nós vamos falar mais sobre a adolescência e os pais, nós vamos falar sobre adolescentes e jogos digitais e redes sociais, é muito evidente hoje, nós vamos falar do adolescente e a religiosidade, tá? Nós vamos falar do adolescente e também o namoro, tá? Nós vamos falar da adolescência e também síndromes e transtornos de adolescentes do século 21. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima semana nós temos mais um novo vídeo desta série de adolescência. Tchau, tchau.